país onde o preço dos produtos mudava todos os dias. Você saía de casa para comprar pão e no dia seguinte ele já estava mais caro. Agora, multiplique isso por todas as mercadorias essenciais: leite, arroz, carne, combustível. Era assim que os brasileiros viviam no início dos anos 90. A inflação estava fora de controle e o dinheiro perdia valor a uma velocidade assustadora. Para entender o tamanho do problema, basta olhar os números. Em 1993, a inflação acumulada chegou a 2.000% ao ano. E isso ainda era melhor do que em 1990, quando atingiu 6.800%. Para os trabalhadores, isso significava que o salário mal dava tempo de ser gasto antes de perder o poder de compra. Era comum que as pessoas corressem para o mercado no dia do pagamento, tentando garantir os alimentos antes que os preços subissem novamente. Essa crise não surgiu do nada. Na verdade, o Brasil já enfrentava problemas econômicos há décadas. Durante a ditadura militar, entre 64 e 85, o país acumulou uma dívida externa gigantesca, além de um modelo econômico insustentável, baseado no crescimento artificial e na emissão descontrolada de dinheiro. Quando chegou a redemocratização, em 1985, a bomba estourou. A inflação disparou e a população foi quem mais sofreu com isso. O governo tentou diversas vezes conter o caos econômico. Foram 5 grandes planos de estabilização antes do Plano Real, e todos falharam miseravelmente. O Plano Cruzado, de 1986, tentou congelar os preços e acabou gerando escassez de produtos. As prateleiras dos mercados ficaram vazias. O Plano Bresser, de 1987, foi um novo congelamento de preços e reajuste do câmbio. Não deu certo. O Plano Verão de 1989 criou uma nova moeda, o Cruzado Novo, mas a inflação continuou subindo. O Plano Collor I de 1990. Esse você deve se lembrar com toda certeza, até porque esse foi o mais traumático. O governo confiscou a poupança da população, tentando reduzir o dinheiro em circulação. Resultado? O país entrou em pânico e a inflação voltou com força. E por fim, mas não menos desastroso, tivemos o Plano Collor II, de 1991. Mais um congelamento de preços que também fracassou. Os erros se repetiam: congelamento de preços sem cortar gastos públicos, trocas de moedas sem planejamento e até medidas radicais como o confisco do dinheiro da população. Tudo isso só aprofundou a desconfiança no governo e fez a economia ficar ainda mais instável. A hiperinflação não era apenas um problema econômico, era uma tragédia social. Enquanto os ricos conseguiam proteger seu patrimônio investindo no mercado financeiro, a classe média e os mais pobres viam seu poder de compra desaparecer. Comer carne virou um luxo e muitos produtos básicos ficaram inacessíveis. A desigualdade cresceu e o Brasil parecia um carro desgovernado rumo ao colapso total. E foi nesse cenário caótico que, em 1992, Itamar Franco assumiu a presidência após o impeachment de Fernando Collor. Sua missão? Encontrar uma solução definitiva para o desastre econômico. O Brasil estava à beira do abismo e a esperança era mínima, mas uma nova estratégia surgiria para tentar reverter esse quadro e mudaria o país para sempre. Com a hiperinflação destruindo o poder de compra dos brasileiros e os sucessivos planos econômicos falhando, o país estava em uma situação desesperadora. E foi nesse cenário que Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil. Seu governo começou sem grande apoio político e cercado de desafios monumentais. Itamar não era uma figura carismática ou um político tradicionalmente conciliador. Pelo contrário, era conhecido pelo temperamento forte e por seu estilo imprevisível. Mas ele entendia que a maior prioridade do seu governo era estabilizar a economia. O Brasil precisava urgentemente de uma solução definitiva para o problema da inflação. Em um primeiro momento, Itamar tentou conter a crise, chamando diferentes economistas para o Ministério da Fazenda. Porém, nenhum deles conseguiu encontrar um caminho viável. A inflação continuava descontrolada e o risco de mais um fracasso econômico pairava no ar. Foi então que, em maio de 1993, ele tomou uma decisão crucial. Nomeou Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, como novo ministro da Fazenda. A escolha de FHC não era óbvia. Ele não era economista, mas um sociólogo, acadêmico e político. Até então, ocupava o cargo de ministro das Relações Exteriores. Seu maior trunfo? A capacidade de articulação política. E essa habilidade era essencial, pois qualquer plano para estabilizar a economia precisava ser aprovado pelo Congresso. Um desafio enorme diante da fragmentação política da época. Mas FHC sabia que não conseguiria resolver o problema sozinho. Por isso, reuniu uma equipe de economistas renomados, incluindo Edmar Baixa, Gustavo Franco, André Lara Rezende,
Pércio Árida e Pedro Malan. Eles haviam estudado a fundo os erros dos planos anteriores e sabiam que congelamento de preços e trocas abruptas de moeda não resolveriam a inflação a longo prazo. A solução precisava ser diferente. Foi dessa equipe que nasceu o Plano Real, um projeto baseado em 3 fases. A primeira fase consistia em um ajuste fiscal. O governo cortaria gastos e aumentaria a arrecadação para reduzir o déficit público. A segunda fase foi a criação da Unidade Real de Valor, o URV, uma moeda virtual para desindexar a economia, preparando a transição para uma moeda estável. E por fim, a terceira fase consistia no lançamento do real. Com a economia já ajustada, a nova moeda entraria em circulação com uma conversão controlada e previsível. FHC sabia que o plano enfrentaria resistência. Na época, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e outras forças políticas criticavam as medidas, alegando que prejudicariam os trabalhadores. Além disso, o Congresso precisaria aprovar reformas importantes, e muitos parlamentares estavam céticos. O medo era que o Plano Real fosse apenas mais uma tentativa fracassada como tantas antes dele. Mas havia uma diferença fundamental dessa vez. O governo apostou na transparência. Ao contrário dos planos anteriores, que eram impostos de forma abrupta e sem explicação, o Plano Real foi debatido publicamente. A população começou a entender o que estava acontecendo e, aos poucos, a confiança foi sendo construída. No final de 1993, o esboço do plano pronto começava a contagem regressiva para uma das maiores transformações da história econômica do Brasil. O desafio agora era colocá-lo em prática e garantir que funcionasse. A essa altura, o Plano Real já não era mais uma ideia no papel. Ele estava em andamento e a equipe econômica liderada por Fernando Henrique Cardoso tinha um grande desafio pela frente: implementar as mudanças de forma gradual, sem causar pânico na população e sem repetir os erros dos planos anteriores. A primeira fase, que envolvia o ajuste fiscal, já estava sendo aplicada. Medidas como o controle dos gastos públicos e aumento da arrecadação foram colocadas em prática, para garantir que o governo não precisasse mais imprimir dinheiro para cobrir despesas. Mas isso por si só não bastava. Era preciso mudar a forma como os brasileiros lidavam com a inflação no dia a dia. Uma grande sacada do plano foi a Unidade Real de Valor, o URV. Lembra? A criação do URV fez parte da segunda fase do Plano Real, como a gente falou anteriormente. Mas vamos agora entender na prática como é que ele funcionou e por que o URV pode ser considerado uma sacada interessante que contribuiu para o Plano Real dar certo. Como você também sabe, na época, a inflação estava fora de controle há anos e os preços eram reajustados quase diariamente, enquanto os salários tentavam acompanhar essa alta constante. Para quebrar esse ciclo, a URV entrou em cena como uma referência monetária estável. A ideia era simples: em vez dos preços continuarem subindo de maneira caótica, eles seriam expressos em URV, que tinha um valor fixo e previsível ligado ao dólar. Mas para a população, o dinheiro que circulava continuava sendo o cruzeiro real. Aos poucos, os brasileiros foram se acostumando a uma referência de preços que não mudava o tempo todo. A adoção da URV exigiu um esforço gigantesco de comunicação. Empresários, comerciantes e trabalhadores precisavam entender como aquilo funcionava para que a transição fosse bem sucedida. O governo investiu em campanhas informativas e reuniões com o setor produtivo, garantindo que a conversão para a nova unidade fosse feita sem grandes sobressaltos. Enquanto a URV ganhava aceitação, um fator crucial começou a surgir: a confiança. Pela primeira vez em muitos anos, os brasileiros passaram a acreditar que os preços poderiam se estabilizar. Isso criou um efeito psicológico importante, ajudando a conter os aumentos desenfreados. Mas nem tudo foi tranquilo. Havia quem temesse que a mudança fosse apenas mais um remendo temporário, como tantos outros no passado. A oposição política também fazia críticas, alertando para possíveis impactos negativos, como o desemprego resultante do ajuste fiscal. No entanto, FHC e sua equipe estavam convencidos de que a estratégia era sólida e seguiram firmes no plano. À medida que os meses passavam, os primeiros resultados positivos começaram a aparecer. A inflação dava sinais de desaceleração e o mercado reagia de forma mais otimista. O caminho estava pavimentado para a terceira e última fase: a substituição definitiva do cruzeiro real pelo real. No dia 1º de julho de 1994, o Brasil entraria em uma nova era econômica. Mas o plano resistiria à realidade? Ou se tornaria apenas mais uma tentativa frustrada de controlar a inflação? No
dia 1º de julho de 1994, o Brasil amanheceu com uma nova moeda. Depois de meses de preparação com a unidade real de valor, finalmente o Cruzeiro Real ficou para trás e o real entrou oficialmente em circulação. Mas, ao contrário de outras trocas de moeda no passado, dessa vez não houve improviso e nem pânico. O país já havia sido preparado para essa mudança e, pela primeira vez em muitos anos, os brasileiros sentiam que havia um plano que poderia realmente dar certo. As notas e moedas começaram a circular e os brasileiros logo perceberam algo inédito. Os preços não estavam disparando da noite para o dia. Durante anos, as pessoas haviam se acostumado a ver etiquetas sendo remarcadas nos mercados quase que em tempo real. Agora, os preços estavam estáveis. A inflação, que havia sido de absurdos 46% em junho, despencou para pouco mais de 6% em julho. Era como se o país tivesse saído de uma montanha-russa descontrolada e, de repente, entrado em uma estrada plana. Claro, nem tudo foi tranquilo. Muitos comerciantes estavam desconfiados e temendo que o plano falhasse como os anteriores. Alguns aumentaram os preços nos primeiros dias, mas o próprio mercado foi se ajustando e a população começou a perceber que o real realmente tinha valor. Pela primeira vez em décadas, era possível planejar compras sem o medo de que no dia seguinte os produtos estivessem com preços totalmente diferentes. A estabilidade da moeda teve um efeito direto no poder de compra da população. Até então, a hiperinflação era um monstro invisível que devorava salários antes mesmo que pudessem ser usados. Mas com o real, os trabalhadores passaram a ter um dinheiro que realmente valia algo. Quem ganhava um salário mínimo agora conseguia comprar mais do que antes, sem precisar correr para o mercado no mesmo dia do pagamento. O impacto positivo foi sentido também nos negócios. Empresas que antes trabalhavam no escuro, sem saber como estariam os custos de produção no mês seguinte, finalmente podiam fazer planejamentos de longo prazo. O setor industrial começou a se modernizar e o comércio ganhou um novo fôlego. Produtos que antes pareciam inacessíveis para a classe média passaram a fazer parte do dia a dia das famílias. O consumo aumentou e o mercado respondeu rapidamente. Mas nem tudo foi motivo de celebração. O ajuste fiscal, uma das bases do Plano Real, também trouxe consequências difíceis. O aumento de impostos e a necessidade de cortar gastos do governo levaram a um aumento do desemprego, especialmente no setor público. Muitas empresas que estavam acostumadas a operar em um ambiente de inflação alta, onde podiam repassar os aumentos de custos sem pensar duas vezes, agora precisavam competir de verdade. Algumas não conseguiram se adaptar e fecharam as portas. Além disso, a âncora cambial adotada pelo governo, ou seja, a estratégia de manter o real pareado ao dólar para garantir sua estabilidade, também começou a gerar discussões. No curto prazo, a medida funcionou bem, atraindo investidores estrangeiros e fortalecendo a moeda. Mas para alguns economistas, manter essa paridade por muito tempo poderia gerar problemas no futuro, já que o Brasil não tinha a mesma estrutura econômica dos Estados Unidos. Ainda assim, a confiança na nova moeda crescia. Em questão de meses, o Brasil passou de um país assolado pela hiperinflação para um modelo de estabilização econômica que chamou a atenção do mundo. A transição para o real foi um sucesso, mas manter essa estabilidade a longo prazo seria um desafio ainda maior. O governo sabia que era preciso consolidar as reformas, fortalecer o sistema financeiro e resistir a crises que poderiam vir pela frente. O Plano Real havia vencido a primeira batalha, mas a guerra pela estabilidade econômica estava longe de acabar. O real estava em circulação e os primeiros meses do Plano Real foram um sucesso. A inflação despencou, o poder de compra dos brasileiros aumentou e a economia começou a dar seus primeiros sinais de recuperação. Mas como qualquer grande mudança, essa transição não veio sem desafios. O país ainda precisava garantir que essa nova moeda fosse sustentável no longo prazo. E para isso seriam necessárias reformas profundas, ajustes dolorosos e, claro, muita habilidade política. Com a estabilidade da moeda, o governo precisou enfrentar um problema que antes ficava escondido atrás da hiperinflação: o déficit público. Durante anos, o Estado brasileiro gastou muito mais do que arrecadava, mas como os preços subiam sem controle, essa dívida ia sendo diluída na inflação. Agora que os preços estavam estáveis, o buraco nas contas do governo ficou evidente. Para resolver isso, era essencial cortar gastos, aumentar a eficiência do setor público e estimular o crescimento econômico. Uma das principais medidas adotadas foi o programa de privatizações. O governo decidiu vender empresas estatais que, além de serem caras para manter, muitas
muitas vezes eram ineficientes e pouco competitivas. Empresas como a Vale e a Telebrás e diversas distribuidoras de energia foram privatizadas, trazendo bilhões de dólares para os cofres públicos e aliviando a pressão sobre as contas do governo. Inclusive, aqui no canal nós já contamos a história de várias dessas empresas. Basta você procurar que vai encontrar todos os detalhes sobre cada uma delas. Mas voltando às medidas adotadas pelo governo, para sanar a questão da dívida pública, a ideia era simples. O Estado deveria focar em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, e deixar que a iniciativa privada administrasse setores que poderiam ser mais bem geridos sem interferência política. Outra mudança fundamental foi a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impôs limites aos gastos públicos e estabeleceu regras claras para o uso do dinheiro do governo. Estados e municípios passaram a ter restrições para não gastar mais do que arrecadavam, evitando o endividamento excessivo que havia sido uma constante no passado. Essa foi uma das reformas mais importantes para garantir que o Brasil não voltasse a viver um colapso financeiro como o que ocorreu antes do Plano Real. Mas mesmo com essas medidas, o Brasil não estava imune a turbulências externas. Nos anos seguintes ao lançamento do Real, o mundo enfrentou uma série de crises financeiras que colocaram à prova a resistência da nova moeda. Em 1995, a crise do México abalou a economia latino-americana e fez com que investidores internacionais perdessem a confiança nos mercados emergentes. Em 1997, a crise dos tigres asiáticos trouxe um novo choque financeiro global. Em 1998, foi a vez da Rússia entrar em colapso, o que impactou diretamente o Brasil. Cada uma dessas crises teve efeitos diretos no país. A fuga de capitais estrangeiros fez com que o governo precisasse aumentar as taxas de juros para atrair investimentos, o que encareceu o crédito e desacelerou o crescimento econômico. Além disso, a política de manter o real atrelado ao dólar começou a se tornar um problema. No início, essa estratégia ajudou a dar credibilidade à nova moeda, mas com o tempo, o câmbio fixo tornou-se um peso para a economia. A indústria brasileira, por exemplo, começou a perder competitividade, pois os produtos importados ficavam muito baratos, enquanto os exportadores tinham dificuldades para vender seus produtos no exterior. Diante desse cenário, o governo FHC precisou tomar uma decisão difícil. Em 1999, o Brasil abandonou a paridade fixa com o dólar e permitiu que o real flutuasse de acordo com o mercado. Isso causou uma forte desvalorização da moeda e um aumento temporário da inflação, mas foi um passo necessário para evitar um colapso financeiro. Ao mesmo tempo, o Banco Central adotou um regime de metas de inflação, garantindo que o país não voltaria a ter um descontrole nos preços. Apesar dos desafios, o Plano Real se consolidava. O Brasil não era mais o país da hiperinflação, e mesmo com crises e ajustes difíceis, a nova moeda mostrava sua força. Mas o legado do real não se limitava apenas à economia. A estabilidade financeira trouxe mudanças profundas na sociedade brasileira, e seus efeitos seriam sentidos por gerações. O Brasil dos anos 2000 já era um país muito diferente daquele que havia enfrentado a hiperinflação nos anos 80 e início dos 90. Com a inflação sob controle, os brasileiros passaram a experimentar algo inédito para muitas gerações: a possibilidade de planejar o futuro sem a sombra da incerteza econômica. A estabilidade da moeda trouxe um impacto imediato na vida da população. Antes do real, as pessoas viviam em um ciclo de desespero, correndo para o mercado no mesmo dia do pagamento porque sabiam que os preços subiriam no dia seguinte. Agora, os trabalhadores podiam guardar dinheiro sem medo de que ele perdesse o valor de forma absurda em poucos meses. Isso incentivou a poupança, facilitou o crédito e permitiu, inclusive, que pela primeira vez a classe média pensasse e conseguisse aplicar os seus recursos em investimentos. A nova realidade econômica também ajudou a reduzir a pobreza. Durante décadas, a hiperinflação havia castigado os mais pobres, que não tinham como se proteger da desvalorização do dinheiro. Com a estabilização dos preços e o aumento do poder de compra, milhões de brasileiros conseguiram melhorar de vida. Pesquisas indicam que entre 1993 e 1995 houve uma redução expressiva da pobreza extrema, já que os salários passaram a valer mais e os preços dos produtos básicos se mantiveram acessíveis por mais tempo. Mas o Plano Real não foi apenas uma conquista interna.
o sucesso do Brasil em controlar a hiperinflação chamou a atenção do mundo. Muitos economistas internacionais viam o país como um caso perdido, um eterno problema econômico sem solução. No entanto, a forma como o Plano Real foi estruturado, com uma transição gradual e bem planejada, serviu de exemplo para outros países que também lutavam contra a inflação, como Peru, Bolívia, Rússia, México, Equador e uma série de outros países. A estratégia de criar a unidade real de valor antes de lançar a nova moeda foi uma inovação que inspirou políticas econômicas ao redor do mundo. Por isso é que podemos dizer que o Plano Real, além de salvar o Brasil, também impactou positivamente a economia mundial. Se o Brasil hoje é um país onde as pessoas podem fazer compras sem se preocupar se os preços vão dobrar no mês que vem, se podem financiar uma casa ou um carro com previsibilidade, se podem guardar dinheiro sem medo de vê-lo evaporar, isso tudo se deve ao plano econômico implantado em 94. E essa estabilidade trouxe algo essencial: a possibilidade real de planejamento financeiro. Antes, era impossível pensar em investimentos de longo prazo, mas hoje, quem se organiza e investe de forma inteligente pode garantir um futuro muito mais seguro. E se você quer investir de verdade, eu te recomendo a AUVP Capital. Se você já tem R$500 mil investidos ou pode investir mais de R$500 por mês, você precisa só clicar no link abaixo. Além dos benefícios AUVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão AUVP, o melhor cartão do mercado, com acesso a salas VIP, cashback na fatura, um sistema de pontos espetacular, dentre várias outras vantagens. Eu confio que você vai tomar a melhor decisão para o seu futuro. Obrigada a você que me assistiu até aqui, e se o nosso conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e siga a AUVP Capital. Até a próxima!